Olá a todos, o meu nome é Nuno Sepúlveda e sou professor de Bioestatística da Universidade Técnica de Varsóvia e colaborador do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa. O tema da minha palestra de hoje é a epidemiologia da encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica. Mas antes de começar a minha palestra, queria agradecer ao coletivo Movimento, nomeadamente à Vânia Ribeiro, pelo convite que me fez para participar neste primeiro simpósio sobre a doença. Gostaria de ter estado presente ao vivo e a cores no simpósio, mas por bons motivos familiares, esta não foi a melhor altura para me deslocar à bonita cidade do Porto, onde defendi o doutoramento no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar no ano de 2009. Bem, o meu interesse pela encefalomielite miálgica começou por volta do ano de 2015, quando fui convidado pela professora Eliana Lacerda da London School of Hygiene and Tropical Medicine e pela professora Modra Murovska da Universidade de Stradins de Riga a participar numa rede europeia dedicada ao estudo e investigação desta doença. Pelos meus conhecimentos em bioestatística e biologia computacional, fui integrado nessa rede dentro do grupo de epidemiologia. Para dar início à minha apresentação, achei que seria importante rever três conceitos básicos de epidemiologia: a prevalência, a incidência e fatores de risco. A prevalência está relacionada com a pergunta de quantos casos temos na população num determinado momento. A prevalência é definida teoricamente pela proporção ou percentagem do número de casos na população. A incidência está relacionada com a pergunta de quantos novos casos são gerados na população por ano. A incidência é definida teoricamente pela taxa ou valor esperado de novos casos por unidade de tempo. Por fim, fatores de risco estão relacionados com a pergunta de que condições prévias propiciam o desencadeamento da doença. Na minha apresentação de hoje, vou centrar-me essencialmente no problema de estimar a prevalência e incidência da encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica. Ahm, Em geral, para estimar a prevalência ou incidência, podemos adotar duas estratégias de monitorização epidemiológica: a monitorização passiva e a monitorização ativa. Cada uma destas monitorizações tem as suas vantagens e desvantagens, como vamos ver, e por isso, num contexto ideal, deveria ser usada em combinação. A monitorização passiva é a mais fácil de executar e é aquela que acarreta menos custos para o investigador. É a monitorização tradicionalmente associada à análise dos dados oficiais. Mais concretamente, na monitorização passiva, pessoas com sintomas dirigem-se a um posto de saúde ou a um hospital do Sistema Nacional de Saúde. Estando efetivamente doente, essa pessoa recebe um diagnóstico oficial por parte do médico, que por sua vez insere esse diagnóstico numa base de dados do Sistema Nacional de Saúde. Esse diagnóstico oficial é feito através da Classificação Internacional de Doenças, classificação essa conhecida pela sigla ICD. Atualmente estamos na versão 10 do ICD e por isso falamos da classificação ICD-10. Nessa classificação, o diagnóstico de encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica, pode ser feito através do código G93.3, relacionado com o síndrome fatigante pós-viral, ou pelo código R53.82, relacionado com a fadiga crónica inespecífica. A monitorização passiva propriamente dita passa por identificar todos os casos na base de dados com esses códigos de diagnóstico. Tendo os dados de todos esses casos, pode-se então elaborar um relatório oficial com o número de casos por ano ou o número de casos registados num determinado período de tempo. Esses dados são então usados como base de estimação da prevalência e incidência. Passando para a monitorização ativa, os estudos mais fáceis de fazer são os de prevalência. Ao jeito de sondagens de opinião, selecionamos aleatoriamente indivíduos da população de forma a criar uma amostra representativa dessa mesma população. A ideia consiste em contabilizar qual a proporção ou a percentagem de indivíduos diagnosticados com a doença que podemos encontrar na amostra. Como esta monitorização é baseada em princípios de amostragem, temos incerteza estatística baseada na estimação da prevalência. Essa incerteza estatística é tanto maior ou tanto menor consoante o tamanho da amostra. Imaginemos agora que queremos estimar a incidência de população por monitorização ativa.
Neste caso, vamos à população e selecionamos aleatoriamente indivíduos saudáveis. Esses indivíduos são agora a nossa amostra de estudo e vão ser seguidos por um determinado período de tempo, por exemplo, um ano. Fim desse período de tempo, contabilizam quantos desses indivíduos desenvolveram a doença e calcula-se a sua média na amostra. Mais uma vez, este tipo de monitorização implica a obtenção de resultados com incerteza estatística que devemos controlar, seguindo mais ou menos indivíduos. Então, o que sabemos da monitorização passiva da encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica e dos seus casos oficiais? Existem essencialmente quatro estudos publicados que utilizaram a monitorização passiva da doença. Esses estudos consistiram na análise de dados oficiais registados durante um período de tempo e, como tal, esses estudos puderam estimar a prevalência e a incidência. Finalmente, o código diagnóstico usado nesses estudos foi o G93.3 e por isso, a partir é a encefalomielite miálgica provocada por uma infecção. Estes quatro estudos vêm da Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Inglaterra e Noruega. Esses estudos usaram base de dados de diferentes características. Na Coreia do Sul, o estudo foi realizado na Base de Dados Nacional de Saúde e de Seguros de Saúde. Nos Estados Unidos, a base de dados foi a da seguradora de saúde Optum. Na Inglaterra, a base de dados analisada foi a dos episódios hospitalares. E na Noruega, a base de dados foi a do Registro Nacional de Saúde. Como tal, os resultados destes estudos não são diretamente comparáveis entre si. Em todo o caso, a prevalência variou entre 58 casos por 100 mil habitantes na Coreia do Sul a 159 por 100 mil habitantes na Inglaterra. Quando passamos para a incidência reportada pelos mesmos estudos, as estimativas variaram entre 25 a 187 novos casos por ano. Agora gostaria de vos chamar a atenção de dois dados específicos do estudo da Noruega, pois dão ideia dos fatores de risco envolvidos nesta doença. O estudo identificou cerca de 5 mil pessoas diagnosticadas com a doença entre 2008 e 2012. Cerca de 4.400 mulheres foram diagnosticadas contra 1.400 homens, o que dá um rácio de um homem diagnosticado por 3 mulheres diagnosticadas. Ou seja, ser mulher parece ser um fator de risco da doença. Agora, quando visualizamos a distribuição do número de casos por idade do paciente, vemos que esta distribuição tem dois picos nas mulheres. Um por volta dos 15 anos, o que sugere que a entrada na puberdade é um fator de risco. Outro entre os 35 e 40 anos, o que sugere que a acumulação do trabalho, conjugado com a entrada no período de meia-idade, parece ser um outro fator de risco. Em Portugal, pouco ou nada sabemos sobre a prevalência ou a incidência da doença. Por isso, no próximo slide, vou especular um pouco usando as estimativas da prevalência dos estudos publicados. Ora, se tivermos uma prevalência de 50 casos por 100 mil habitantes e usarmos um total de habitantes de cerca de 9 milhões e meio do censo de 2021, então temos um total de 4.751 casos no país. Se agora admitirmos que a prevalência é 100 casos por 100 mil habitantes, o total de casos duplica para mais de 9 mil casos. Será que posso melhorar estas especulações estatísticas? Tive a sorte de estar a orientar o Filipe Barleta, um estudante de doutoramento do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, que tem estado a analisar a base de dados da morbilidade e mortalidade hospitalar de Portugal ao abrigo de um acordo entre esses Centros de Estatística e a Administração Central do SNS. Tive a ideia de pedir ao Filipe para identificar todos os registros relacionados com a doença. Depois de ele fazer algum controle de qualidade dos dados, eis os resultados que ele encontrou para os anos de 2010 a 2019. Para o código G93.3, referente ao síndrome pós-viral fatigante, o número de casos esteve sempre um pouco acima da centena. Um resultado que parece estar em consonância com os dados publicados, pelo menos em termos de ordem de grandeza.
Para o código R53.82, referente à fadiga crónica inespecífica, o número de casos não vai para além de uma meia a uma mão cheia. Note que estes dados ainda estão a ser analisados, por isso eu peço que encarem estes resultados com alguma cautela. Ahm, Neste slide, quero transmitir-vos as limitações da monitorização passiva da doença. Primeiro, temos informação limitada a dados demográficos simples, por exemplo, idade ou sexo, e por isso não podemos fazer uma análise muito aprofundada dos fatores de risco. Segundo, temos um viés para casos com sintomas mais severos da doença, se tivermos a analisar dados, por exemplo, de hospitais. Esse viés implica que vai ser pouco provável a detecção de casos com sintomas mais moderados da doença. Terceiro, pode existir um subdiagnóstico da doença devido ao escasso conhecimento dos médicos e dos próprios doentes dessa mesma doença. Como tal, pode existir muitos casos na população que não recebem um diagnóstico. Isto é de facto uma queixa permanente por parte dos pacientes. Por último, os dados oficiais não incluem a informação do critério de diagnóstico da doença. Por isso, é difícil perceber a validade do diagnóstico oficial. Este problema é ilustrado num estudo publicado no ano passado na revista PLOS ONE. Este é um estudo realizado na base de dados de Kaiser Permanente, uma seguradora de saúde da Califórnia. O estudo pretendia inferir o impacto das infecções por SARS-CoV-2 na prevalência da encefalomielite miálgica. O estudo envolvia uma amostragem estratificada em que um dos estratos era composto por 1.086 indivíduos com diagnóstico oficial de encefalomielite miálgica. Quando esses indivíduos foram inquiridos acerca dos seus sintomas, apenas 22,6% tinha sintomas que satisfaziam o critério de diagnóstico da doença recomendado nos Estados Unidos. Tal resultado demonstra a baixa sensibilidade do diagnóstico realizado pelos médicos em relação ao critério de diagnóstico recomendado a nível nacional. Vamos agora aos resultados da monitorização ativa da encefalomielite miálgica. Ao longo dos anos têm sido publicados muitos estudos de prevalência e incidência usando técnicas de amostragem. Assim, a melhor forma de apresentar este problema é apresentar uma revisão sistemática que tem o intuito de agregar evidências estatísticas sobre a prevalência e incidência que está espalhada por vários estudos. A revisão sistemática e meta-análise da prevalência mais citada até agora foi publicada em 2020, tendo sido realizada por um grupo de investigadores coreanos. Noto que o número de citações deste estudo é bastante alta e está no percentil 97% da base de dados bibliográfica Scopus. Neste slide podem ver o diagrama que explica todo o processo da revisão da literatura. De acordo com este estudo, a meta-análise foi realizada em 56 dados de prevalência provenientes de 46 estudos diferentes. Podem ver no lado esquerdo do gráfico de floresta em que cada linha representa os resultados de cada estudo. A prevalência média é 1,40%, enquanto a prevalência agregada é 0,39%. A prevalência estimada por meta-análise é 0,68%, ou seja, 680 casos por 100 mil habitantes, um valor cerca de 10 vezes mais elevado do que a prevalência estimada por monitorização passiva na Coreia do Sul. Esses mesmos 680 casos por 100 mil habitantes são quase 5 vezes maiores do que a prevalência estimada por a monitorização passiva na Noruega. Por isso, pensei que será que estes resultados seriam credíveis. Na minha perspectiva, esta revisão sistemática e meta-análise tem muitas falhas. Por exemplo, os dados agregados provêm de 8 definições diferentes de encefalomielite miálgica e referem-se a um período de tempo demasiado longo. Outra falha é que a revisão sistemática tem dados praticamente duplicados provenientes de estudos em que os pacientes foram avaliados por diferentes definições da doença.
Por isso, a minha conclusão é que a estimativa de 680 casos por 100 mil habitantes não é uma estimativa fiável e precisa de ser revista com novos estudos. Então, em que resultados devemos confiar? Para responder a esta questão, trago a revisão sistemática que eu e outros realizamos na Rede Europeia em Encefalomialgia Miálgica e publicada praticamente no mesmo, ao mesmo tempo da revisão sistemática realizada pelo grupo dos coreanos. O nosso critério de qualidade dos artigos a incluir na meta-análise foi muito mais restrito, nomeadamente por incidir em estudos em populações europeias e por incidir em amostras representativas da população. No final, depois de revermos a literatura, só encontramos 3 estudos que achamos ter uma elevada qualidade estatística. 2 desses estudos foram realizados em adultos e um terceiro em adolescentes. Vou apenas apresentar os resultados dos estudos realizados em adultos. Um estudo foi realizado no Reino Unido e outro na Islândia. A prevalência no estudo do Reino Unido andou à volta dos 200 casos por 100 mil habitantes, de acordo com o critério do CDC americano, e 100 casos por 100 mil habitantes, de acordo com o critério do consenso canadiano. A prevalência no estudo da Islândia foi bastante mais alta, estimada em 1.400 casos por 100 mil habitantes. Como é que se pode explicar a disparidade estatística destes estudos? Um dos problemas do estudo islandês foi ter usado inquéritos de sintomas para efeitos de diagnóstico. E esses mesmos inquéritos foram enviados por correio. Outro problema foi o facto de que mais de 50% das pessoas amostradas não devolveram o questionário. Assim, na minha perspectiva, a estimativa da prevalência do estudo islandês está inflacionada. Para isso, ah, para mim, o estudo inglês é o melhor estudo epidemiológico realizado até à data, pois foi baseado numa revisão dos registros clínicos das pessoas amostradas. E por isso, a minha aposta é que tenhamos estas estimativas que mostro no slide para a prevalência da doença em Portugal. E pronto, chegamos ao fim da minha apresentação e as mensagens principais são as seguintes. A monitorização epidemiológica passiva da MICFS tem problemas de subdiagnóstico, de aplicação de critérios subjetivos do médico e de não detecção de casos menos severos. Por fim, a monitorização epidemiológica ativa da doença é complicada de executar, pois não existe um biomarcador para o diagnóstico, mas parece ser razoável admitir que a prevalência da doença anda abaixo dos 250 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos fatores de risco, eu não quero levantar mais do que 3 fatores de risco principais. Uh, Primeiro, ser mulher. Depois, ao ter ocorrências de infecções virais, tais como foram vistos até no próprio código do ICD-10, que é síndrome pós-viral fatigante, entrada na puberdade e na meia-idade. Termino agradecendo a várias pessoas que me têm apoiado na minha investigação, nomeadamente a Joan Serran Hoffman, da Aliança Millions Missing, Eliana Lacerda e Luís Nakul, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, e Francisco Westermayer, da Universidade de Graz. Agradeço a vossa atenção e, se quiserem saber mais sobre a minha investigação na doença, peço que subscrevam o meu Substack, onde eu tenho vários textos e episódios de podcast dedicados à encefalomielite miálgica. E, e é tudo.